Doutora Joseleine Pires, bom dia, seja muito bem-vinda aqui na 92.5. Bom dia, Sidão, bom dia, ouvintes da nossa Rádio Najuá. É um privilégio estar aqui com você, com vocês todos, e compartilhar um pouco da minha experiência prática e da minha experiência teórica também nessa área, e especialmente porque nós estamos todos conectados, né? Nós estamos na mesma frequência, e é essa frequência que vai nos unir, que vai nos completar, que vai nos auxiliar a atingirmos cada vez níveis mais altos da nossa consciência e da nossa prática enquanto seres humanos, para que possamos ser mais humanos, né? Porque é isso que o mundo tem precisado hoje em dia. Estamos nos desumanizando, digamos assim, doutora Joseneide? Completamente, né? O nosso cérebro, ele tem uma divisão, né, de sistemas, e o sistema que rege o que nós chamamos de consciência, ele tem cada vez sido menos utilizado, porque nós estamos mais instintivos, e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, quanto mais instinto eu sou, menos consciente eu sou. Só que esse instinto, ele é uma força que pode ser usado para o bem. A questão é como nós temos usado esse nosso potencial. Então vamos falar um pouquinho sobre isso também. E assim, você que precisa do teu aparelho celular, o teu smartphone, o teu iPhone, seja lá o que for, para trabalho, para estudos, para os seus momentos de lazer, você tem ideia, por exemplo, quanto tempo você usa este aparelho? Você tem ideia das consequências do excesso de uso? Você tem criança em casa? Seus filhos utilizam muito o aparelho celular? Você já percebeu que está sendo prejudicado? Já está tendo problema na coluna, dor no ombro, dor de cabeça? A tua visão começa a ser atingida, começa a ser afetada, o seu cérebro, o seu cognitivo, digamos assim, né, doutora Josene, começa a ser afetado. Você percebe, por exemplo, que está tendo uma capacidade menor cognitiva, de inteligência, de desenvolvimento, o teu raciocínio já não está trabalhando como deveria trabalhar, enfim, como é que você limita, por exemplo, o uso do celular, o tempo de celular, o seu, da sua família e em especial das crianças? Você participa conosco pelo 42 34 21 3358. Partilhe conosco, né? Se você já superou isso, como é que você fez? Porque muita gente está nessa situação, não sabe o que faz com os filhos, tem que trabalhar fora. Mas o filho precisa estar conectado porque agora a escola criou lá um grupo de WhatsApp onde as informações são repassadas, as tarefas são repassadas, tem muita coisa que é online. E como é que você controla isso? Ou você simplesmente perdeu o controle? Você percebe que algo diferente está acontecendo na sua família? Partilhe conosco, pode mandar o seu áudio ou mesmo escrever, se não quiser colocar aí sua voz no ar, tá certo? 42 34 21 3358. Recentemente, doutora Joseleine, nos Estados Unidos foi divulgada uma pesquisa em que pela primeira vez na história os jovens estariam menos inteligentes do que os adultos, ou seja, que os filhos estariam desenvolvendo muito menos a sua inteligência do que os seus próprios pais, porque são gerações completamente diferentes. Nós estamos vindo de uma geração não tão digital assim, embora estamos tendo o privilégio de viver toda essa transição, digamos assim, do antigo, de pessoas que liam muito mais, que praticavam muito mais a atividade física, que escreviam muito mais, que tinham o trabalho de ir lá na biblioteca, pegar um livro, né, que brincavam mais, que tinham mais contato com a natureza. E hoje a juventude, até por forças circunstanciais, está muito conectada, digamos assim. Este estudo procede?
Sim, procede. O coeficiente de inteligência, né, que é o que esse estudo mostra, esse índice, essa capacidade mental, cognitiva, ela tem diminuído sim. E uma das razões dessa capacidade intelectual estar diminuindo é essa questão que eu falei da utilização do cérebro. Porque quanto mais instintivos nós somos, sem consciência, né, nós não processamos as nossas emoções, nós não fazemos com que o neocórtex seja ativado, que é essa área da imaginação, da consciência, da linguagem. E esta área, que é a área que nós chamamos da inteligência, daquela pessoa que tem autocontrole, daquela pessoa que consegue gerir sua vida sem prejuízo a si própria ou aos demais, né? Então, o que acontece na prática? Nós nos viciamos no celular. Então, como uma substância viciante, ela vai ter uma consequência. Então, uma pessoa que passa 5, 6, 10 horas fumando, ela vai ter uma sobrecarga no pulmão. E ela vai ter uma consequência, então o órgão, né, o pulmão, ele vai ser prejudicado. Uma pessoa que passa 5, 10 horas bebendo, ela vai ter uma sobrecarga no fígado. Então isso o nosso sistema biológico, ele é composto por esses órgãos, né? O cérebro é uma parte do corpo como qualquer outra. Então, as pessoas têm preconceito em relação a ir no psicólogo, ir no psiquiatra. Mas quando eu tenho dor de estômago, eu procuro um gastro. Eu vou no médico especialista nessa área. E quando eu tenho insônia, quando eu tenho dificuldade de controlar meus impulsos, quem é que eu procuro? Então, o que acontece com esse excesso de tempo de tela? Eu tenho uma sobrecarga cognitiva. Então, o meu cérebro começa a ser ativado demais. E essa ativação, essa superativação do cérebro que acontece, ela acaba enrijecendo algumas áreas do cérebro. E a área mais afetada, isso tem diversos estudos científicos pelo mundo todo, não é só no Brasil, mas estudos do mundo todo, mostram que essa área da razão, que é o neocórtex, ele está sendo diminuído. Então, assim, o mesmo efeito da sobrecarga do celular é o mesmo efeito do uso da cocaína. É tão grave, que ele gera os mesmos efeitos no cérebro, estruturais. Porque quando eu estou usando a tecnologia, eu fico ativando esse sistema o tempo todo, que é um sistema que a gente chama dopaminérgico. Eu me satisfaço quando eu vejo um vídeo de gatinho, eu gosto do que eu estou vendo. Ninguém vai passar 5, 10 horas vendo algo que não gosta. Então, essa sobrecarga de estímulo acaba gerando diversos efeitos terríveis. Um deles é essa diminuição do neocórtex, ou seja, diminuição do raciocínio, da inteligência, dessa capacidade de autocontrole, não só inteligência cognitiva, inteligência emocional, extremamente importante hoje. Nós temos profissionais altamente técnicos, mas que não sabem controlar as próprias emoções. E isso gera um efeito em todo o sistema, né? No trabalho, na família, na sociedade. O que adianta eu saber muito bem algo se eu não tenho essa capacidade cognitiva de colocar isso em prática? Então, é algo que tem sido muito estudado e é a nossa maior necessidade hoje. Poderíamos afirmar, doutora Joseline, que temos excesso de informação e pouca formação? Nós temos excesso de conhecimento e pouca sabedoria. Nós sabemos muitas coisas, mas nós não conseguimos aplicar aquilo que nós sabemos. Nós temos sido muito juízes de todas as pessoas e menos de nós mesmos. Nós somos tribunal e pouco hospital. Então, nós estamos sempre preparados para julgar e condenar todo mundo, mas não estamos prontos ou aptos, ou não queremos muitas vezes curar. E o mundo tem precisado mais de cura do que de julgamento. Tá certo, 8h mais 15. Nós estamos conversando com a psicóloga, a doutora Joseline Pires, que traz aqui a sua experiência não só de profissional, mas também enquanto ser humano, porque nós nos encontramos há alguns dias lá na Panificadora Italiano, e quando nós nos cumprimentamos, ela estava com seu esposo, o Ayrton. Aliás, um abraço para o Ayrton, grande amigo da gente. Temos que combinar, Ayrton, aquele pedalzinho, né? Que ficou só na conversa, né, doutora? Exatamente. Ficou só na conversa. Mas ela me perguntava, quanto tempo, Sidão, você usa o teu celular por dia, né? Eu nunca parei para pensar nisso, né? Eu disse, mas nem sei como ver, como é que eu vou estar contabilizando. E aí você me mostrou que as pessoas podem acessar o seu aparelho e ali elas terão ao final do dia, ou quem sabe ao final da noite, saber quanto tempo elas ficaram conectadas, é isso? Exatamente, é muito importante ter essa consciência de como nós temos usado, porque
o cérebro, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, e normalmente, como eu disse, nós não vamos ficar no celular vendo algo que nós não gostamos, né? O cérebro, ele entra no modo automático, a gente chama isso flow. É como se a gente desligasse. Quando eu pego meu carro para dirigir, eu não penso se eu estou trocando a marcha, o que eu estou fazendo. Eu faço isso automaticamente. E o nosso cérebro, ele entra nesse modo quando a gente está fazendo algo que a gente gosta. No caso, um vício, que é o celular. E quando nós desligamos esse modo, nós perdemos essa noção do tempo. E o tempo acaba passando ali, horas, as pessoas começam a procrastinar, começam a atrasar seus compromissos, e isso tem um efeito catastrófico na vida, né? Então nós começamos a ver, e eu vejo isso na prática clínica, a pessoa com a vida bagunçada. Porque, na verdade, essa bagunça exterior, ela reflete uma bagunça interior. Então, ela não consegue mais se organizar, ela não consegue mais organizar os seus pensamentos, a sua rotina, e isso vai se estendendo pela vida, pela casa. Então, a casa começa a ficar bagunçada, com roupas espalhadas, sem colocar as coisas no lugar. O trabalho começa a ficar desorganizado, a pessoa começa a não conseguir cumprir as suas obrigações. Isso reflete essa desorganização interna. Então, quanto mais tempo eu passo no celular, menos tempo eu passo com a minha família, com os meus compromissos, com as minhas necessidades. Nós estamos querendo muitas coisas, né? Mas o que é que nós precisamos realmente? Então, essa busca pelo desejo, pela essa questão imediata, instantânea, isso tem atrapalhado a nossa rotina, a nossa prática e as nossas necessidades. É diferente desse estudo de Harvard, dos Estados Unidos, doutora, em que temos uma juventude menos inteligente do que os seus próprios pais, que tiveram que, a grosso modo, estudar um pouco mais, pegar os livros, aquilo que já falamos, né? A coisa que é mais palpável, que exigia muito mais do seu intelecto. Os estudos apontam que até crianças, falamos há pouco de juventude, adolescentes, mas crianças que já sofrem com a própria ler, o hábito de ficar com a mãozinha ali e tocando, e já nascem desumanizadas, então. Não é uma questão de nascer desumanizado. Nós nascemos com emoções. Sim. E essas emoções, elas são necessárias para a sobrevivência. Não necessariamente essas emoções são boas ou ruins. Normalmente nós associamos emoções com coisas... A alegria é boa, a tristeza é ruim. As duas emoções, tanto a alegria quanto a tristeza, elas podem ser boas ou ruins. Mas como que a alegria pode ser ruim? A alegria em excesso, essa emoção que ela gera neurotransmissores, ativação de neurotransmissores no nosso cérebro, esse excesso desses neurotransmissores provocados pela alegria, ela vai gerar uma consequência. Então, no caso, quando eu estou feliz, quando eu faço algo que me dá prazer, que é satisfatório, eu libero no meu cérebro uma substância chamada dopamina. O excesso de dopamina, ele vai ter um efeito catastrófico, porque o meu cérebro começa a parar de produzir dopamina. Então, se eu fico muito feliz o tempo todo, chega um momento em que nada mais me faz feliz. Eu abro meu guarda-roupa e eu digo, não tenho nada para vestir. E não é verdade. Eu vou comer, nada me satisfaz. Eu sempre vou precisar mais dopamina para compensar esse sistema que está desequilibrado. Da mesma maneira, a tristeza. Quando é que a tristeza pode ser boa? Não faz sentido que a tristeza seja boa. Sim, a tristeza é boa. Ela é uma emoção humana necessária. Quando nós ficamos tristes, o que é que acontece com o nosso cognitivo? Nós começamos a pensar. Nós refletimos, nós fazemos análises do que está acontecendo. Por que é que eu estou triste? O que aconteceu? Então, por exemplo, uma pessoa que sofre um luto, é natural que ela se sinta triste. E essa perda, essa falta, ela nos ensina a valorizar a vida, a presença. Então, ela é necessária para que nós possamos ter uma vida com mais qualidade. Então, se nós não sentíssemos tristeza, você já imaginou como é que seria o mundo, né? Já pensou como seria se nós não tivéssemos medo? Filosoficamente falando, só vamos valorizar a alegria quando realmente nós percebemos a tristeza. Vamos valorizar a saúde quando nós estivermos acamados ou doentes, é isso? E da mesma maneira, assim, valorizar a tristeza, porque não é só a alegria que tem que ser valorizada. Entender que esses momentos de falta, eles nos fazem pensar sobre muitas coisas, né? Eu penso, pessoas que perderam entes queridos, né? Eu tenho passado por isso, faz pouco mais de 3 meses que eu perdi minha mãe. Como que eu tenho elaborado essa tristeza do luto da minha mãe? E eu sinto muita falta da minha mãe, tanto que eu tenho usado a aliança que era da minha mãe para
recordar esse momento e como que eu tenho trazido à memória as lembranças da minha mãe. Será que essa tristeza tem me deixado muito depressiva? Então, algumas pessoas, elas entram nesse ciclo de tristeza e elas não conseguem equilibrar essa emoção. E é esse desequilíbrio que gera essa instabilidade emocional, que gera esses problemas todos que nós vemos na sociedade. O excesso de medo, ele gera, sim, efeitos catastróficos. O excesso de raiva. A raiva, ela é uma emoção humana necessária. Nós precisamos ter raiva. A raiva mostra que um limite foi ultrapassado. Então, quando eu chego na minha casa e eu falo pro meu filho, lave a louça, e eu falo 1, 2, 3 vezes, eu vou sentir raiva, porque ele ultrapassou o limite, ele não cumpriu com o nosso acordo, com a nossa regra, e eu vou sentir raiva. Como que eu vou elaborar essa raiva? Sentir raiva é normal. Agora, o que eu faço com a minha raiva? Como que eu reajo quando eu estou com raiva? O que o meu corpo diz quando eu sinto raiva? Eu estou dirigindo e alguém no trânsito me ultrapassa ou me fecha, eu sinto raiva porque eu estava dentro das regras e alguém infringiu isso. Como eu reajo a isso? Então, o que acontece quando eu uso muito o celular? Eu perco esse controle que a gente chama inibitório. Ele afeta diretamente isso. Então, eu começo a não conseguir controlar essas emoções. Então, eu vou agir com muita raiva, com muita tristeza, com muito medo. E esse desequilíbrio vai gerar efeitos não só na minha mente, mas especialmente no meu corpo. 8h23, bom dia, Cidão, bom dia, doutora. O que dizer de uma criança de 5 anos direto no celular? Aí vai a autoridade do pai, da mãe? Como é que funciona isso, doutora Joseline? Eu tenho pacientes dessa idade, inclusive que eu atendo no consultório. Quando nós começamos a usar o celular, nós vamos ativar essas áreas do cérebro, como eu falei, e liberar esses neurotransmissores. Então, se a criança ela gosta de um desenho animado específico, ela começa a assistir aquilo, o algoritmo do celular ele vai começar a jogar cada vez mais aquele desenho. Então, isso algumas vezes tem sido até confundido com o autismo, como Sim. se a criança tivesse um hiperfoco. Na verdade, ela não está hiperfocada, ela só está sendo alimentada pelo algoritmo. O algoritmo começa a jogar muitas vezes aquele assunto. E a criança não consegue sair daquilo porque aquilo é prazeroso. A criança não tem controle inibitório. Com 5 anos, o córtex pré-frontal ele não está formado. Os estudos dizem que o córtex pré-frontal ele é formado depois dos 18. É por isso que a criança de 5 anos ela não pode votar, ela não pode dirigir, ela não pode consumir bebida alcoólica, porque o cérebro dela está em formação. Ela não tem capacidade cognitiva de dizer o que é certo ou errado nos padrões éticos e morais da sociedade. Ela não está formada ainda. Ela não tem controle inibitório, que isso está no córtex pré-frontal. Então, é preciso que os pais, que deveriam ter o controle inibitório, né, pudessem, primeiro, não dar o celular para a criança. Então, uma criança de 5 anos, o correto é não dar no celular? Quanto de cocaína você poderia dar para uma criança de 5 anos, por exemplo? 0. Então, se o celular ele tem um efeito viciante da cocaína, eu preciso, assim, limitar. Eu sei que hoje é praticamente impossível que a criança não tenha acesso. Então, ela vai ter acesso, vai ver TV em algum lugar ou até mesmo em casa, mas o quanto disso? E como que eu tenho mostrado para essa criança que a vida real, ela também é prazerosa? Porque quando a criança entra nesse ciclo de TV e celular, porque é tela, tanto faz, né? Hoje em dia, TV, as tela, TVs, tablet, seja o que for. As TVs são celulares grandes, né? Porque elas estão conectadas na rede, elas vão ter o efeito do algoritmo, né? E o algoritmo foi feito para viciar. As empresas não criaram essa tecnologia para nos desenvolver. Não é para passar tempo, não. Não, é para vender produtos. Como o celular tem o seu tempo de vida útil, daqui a pouco você se obriga a trocá-lo. Ou vem um novo aparelho com nova tecnologia que te obriga a comprar e a comprar. Na verdade, ele não nos obriga. Nós criamos essa necessidade, né? Nós não precisamos, nós queremos. Por que que nós queremos? Porque a sociedade está impondo. Mas por quê? Porque ela quer vender. Então, assim, a ideia não é deixar de comprar tudo, mas não faz sentido que ainda existam pessoas no mundo que passem frio, por exemplo, com tantas coisas que nós temos, né? Então, assim, é esse desequilíbrio. Nós estamos cada vez mais egoístas, egocêntricos, e isso tem afetado não só nós, mas toda a sociedade, né? Tá certo, agora são 8h mais 26 minutos. Bom dia para Josélia Ribeiro. Nós estamos recebendo aqui no nosso
Programa jornalístico informativo aos sábados pela manhã, doutora Joselene Pires. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da afetividade, porque uma vez que eu estou conectado na internet, que eu estou ali com um aparelho que é algo físico, que não me transmite afetividade, não me faz carinho, também não recebo carinho, né? As pessoas vão ficando mais frias, mais distantes, naturalmente. E por extensão vemos as crises que são desencadeadas nesse processo, principalmente nessa relação que deveria ser mais forte, que é a relação familiar. Na verdade, nós estamos conectados virtualmente, mas desconectados emocionalmente ou pessoalmente, muitas vezes. As famílias estão conversando, trocando mensagens, mas não estão muitas vezes olhando nos olhos, entendendo o que é que tem acontecido com o filho ou até com os pais. Infelizmente, eu dei o celular para os meus filhos quando eles tinham 12 anos. Hoje, se eu pudesse, faria diferente. Não teria disponibilizado um aparelho com tanta tecnologia nessa idade. Então, além de atuar como psicóloga, eu também sou mãe. Eu tenho 4 filhos, eu tenho uma neta de 5 meses, que é a Sofia. Então, eu tenho uma prática também que não me coloca numa posição de superioridade em relação aos outros seres humanos. Muito pelo contrário. Eu sou um ser humano tão falho e tão necessitado quanto qualquer outro. Então, minha humanidade me dá condições de me conectar com a humanidade do outro. Então, as minhas relações também precisam ser reavaliadas a todo tempo. Não só enquanto profissional de psicologia, mas também dentro da minha família, enquanto mãe, esposa, filha. Como é que eu tenho gerido essas minhas relações? Até porque não tem como separar o profissional do humano. É impossível. Então, tem marido, tem os filhos, né? Tá, liberou o celular com 12 anos. Hoje, se fosse para liberar um celular, liberaria com quantos anos? Liberaria com 18. Com 18 anos. Para ter o próprio celular, sim. Eu acho assim, poderia ter tecnologia, sim, mas usando sob supervisão, com muita orientação, porque realmente, assim, meus filhos, hoje eu tenho uma filha com 17, um filho com 18, uma com 19 e uma com 20 anos. Uma escadinha. E assim, eu percebi o problema do excesso de tempo de tela comigo. Eu comecei a me ver desconectada, muito tempo na tela. E eu desenvolvi uma depressão bioquímica. Então, assim, é uma experiência minha. Eu tive essa situação. Eu gosto muito de estudar. Eu amo estudar. Eu amo as pessoas e eu quero prestar o melhor atendimento para essas pessoas. Mas tudo precisa de um equilíbrio. Então, eu entrei num ciclo de busca por conteúdo e conhecimento que me prejudicou. Porque esse excesso de conexão gerou em mim esse desequilíbrio dopaminérgico que eu tô falando. Então, eu precisei procurar ajuda especializada para que... Isso que eu ia perguntar. Uma profissional teve que buscar um apoio profissional? É necessário. Médicos precisam de médicos. Psicólogos também precisam de psicólogos. Aquela coisa de... cuidar de quem cuida. Exatamente. É isso. Como eu disse, como o cérebro é uma parte do corpo como qualquer outra, se você está tendo uma alteração de sono, uma alteração de fome, porque isso é produzido no cérebro, uma alteração de humor, isso é necessário buscar um profissional especialista no cérebro. Muitas vezes a pessoa tem dor de estômago, ela trata o estômago, mas da onde vem esta dor? Então, se eu tenho medo, ansiedade, passo por situações estressantes o tempo todo, o meu corpo vai se preparar para reagir a esse estresse. E o meu estômago vai começar a produzir, secretar mais substâncias para reagir. Então, o meu corpo está todo o tempo se preparando para essa situação que está acontecendo. E daí o meu corpo vai ser afetado. Então, assim, essas emoções, quando elas estão em desequilíbrio, elas vão afetar diretamente os órgãos do nosso corpo. Então, por que eu não daria o celular? Porque eu percebo quanto isso afeta as emoções e o corpo dos meus filhos. Então, se uma criança fica 5 horas no celular, imagina como é que vai ficar a coluna dessa criança, né? Então, assim, são essas situações que a gente precisa começar a rever na sociedade, né? Porque isso vai gerar uma dezena ou até mais do que 10 sintomas espalhados pelo corpo todo, né? Tá certo. Quando você tem filhos, ok, então você é o tutor, você é a tutora, tem o pai, tem a mãe e chegam a essa conclusão, bom, eu não vou dar o celular para o meu filho, para a minha filha ou para os meus filhos.
Quando o adulto percebe esse excesso e, por extensão, se sente prejudicado com tudo isso, a insônia, vai desenvolver uma ansiedade, uma crise de ansiedade ou qualquer outro sentimento, primeiro passo é reconhecer ser dependente? Com certeza. Não tem mudança sem que você entenda a necessidade disso. Então, se eu digo para uma pessoa que ela tem um câncer na alma, algo que ela não consegue controlar e algo que vai matá-la com o tempo, que é essa falta de controle das emoções, ela só vai compreender a necessidade do remédio quando ela entender a gravidade da doença. Então, por mais que eu saiba a bula do remédio e eu saiba o efeito que ele causa, ele só vai fazer o efeito se eu tomá-lo. Então, assim, diminuir o uso das redes, diminuir o uso, não é só o celular, né? Como eu disse, não maratonar séries o tempo todo, não ficar o tempo todo na TV, não ficar o tempo todo numa atividade só. Então, porque todo esse excesso, ele está escondendo uma falta. Por que eu tenho buscado essa fuga tanto tempo na mesma situação? Então, quando eu aprendo a ter esse autocontrole, isso vai me ajudar a gerir melhor todo o meu sistema, né? Biológico, mental, cognitivo. Então, assim, é extremamente necessário isso. Tá certo. Doutora Joseline, o setor público de saúde, seja na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal, compreende isso e já existe, por exemplo, se eu chegar à conclusão que eu estou usando demais o celular, na rede pública de atendimento, hoje existe espaço já ou não? Ainda não. Eu não conheço ainda. Nós temos desenvolvido, eu também sou servidora pública, né? Eu sou concursada no Tribunal de Justiça, trabalho há 24 anos no Tribunal de Justiça. Então, tenho, além da formação em psicologia, sou formada em Direito também. O Tribunal de Justiça tem desenvolvido ações relacionadas a isso, de conscientização em relação à dependência. Por quê? Porque muitos servidores do Tribunal de Justiça têm, assim, o índice de adoecimento mental tem aumentado muito. E não é só no Tribunal de Justiça. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. A ONU e as pesquisas, todos indicam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O que essa ansiedade causa no corpo? Então, quais são os efeitos? Aumento dos problemas cardíacos, aumento dos problemas respiratórios, entre outros, né? E além de ser o país mais ansioso do mundo, é um dos países que mais usa o celular. Então, a média do brasileiro tem ultrapassado 9 horas de celular por dia. A média? A média. Isso é inadmissível. Então, isso significa que nós estamos altamente dependentes dessa tecnologia, adoecidos mentalmente. Só que como todo mundo está doente, a gente não está conseguindo perceber a gravidade disso. Porque todas as pessoas estão usando o tempo todo. Então, como rever isso? Então, quando você começa a descontinua o uso, como aconteceu comigo, foi muito difícil para mim parar de usar o celular da maneira como eu usava. Eu fui excluindo as redes aos poucos, porque eu percebi que eu estava realmente dependente desses likes, dessas curtidas. E isso todas as pessoas querem se sentir integradas e se sentir vistas. E a partir do momento que eu comecei eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho WhatsApp. Então, assim, eu entendo a funcionalidade dessas ferramentas, a necessidade, a utilidade dessas ferramentas, mas para mim elas não estavam sendo úteis, necessárias. O mal ultrapassava o bem que elas faziam, né? Então, assim, as consequências negativas, elas eram maiores do que o bem que essas redes produziam. Então, eu decidi não usar mais. Então, no começo foi extremamente difícil. Teve noites que eu acordava à noite procurando o celular para ver algo durante a noite, igual uma abstinência química, idêntico. E eu percebi o benefício de diminuir o uso. Eu comecei a cuidar mais da minha casa, comecei a cuidar mais dos meus filhos, eu comecei a ter mais tempo de qualidade com a minha família. Meu desenvolvimento cognitivo foi melhor, eu gosto muito de estudar. Quando eu fiz a prova da OAB, eu tirei 10. Não é numa questão de, eu tirei nota máxima. Eu percebi que o meu rendimento estava diminuindo pelo excesso de conexão e isso começou a melhorar. Então, assim, o benefício que eu comecei a sentir de não usar o celular foi tão impactante que eu comecei a compartilhar, como eu compartilhei com você na panificadora. Quem já me encontrou em algum lugar, muitas pessoas, eu não vou lembrar, mas talvez alguns de vocês lembrem, que eu encontrei e falei, aí, como é que você usa o celular? Pessoas que eu nunca vi na vida, que eu não conheço, mas pessoas que eu aprendi
amar, porque são pessoas como eu. Eu gostaria que fizessem isso comigo, que há 5, 10 anos tivessem me alertado e me dito o quanto isso poderia me fazer mal. Então, por eu me ver nas outras pessoas, eu compartilho isso com outras pessoas, porque eu sei o bem que vai fazer diminuir esse tempo de tela. Tá certo, são 8h38, 8h38, nós estamos conversando com a psicóloga doutora Joselene Pires, trazendo primeiro a sua experiência, porque é difícil falar de algo que você não viveu, né, doutora? No campo, naturalmente, do uso do celular, mas também em outros temas que nós entraremos daqui a pouquinho. Eu estava pesquisando no site da Uninter, né? E foi abordado exatamente esse tema, né? O uso do celular, e uma informação que preocupa é que casamentos estão acabando, famílias estão sendo destruídas pelo uso excessivo do celular, porque já não tem mais sentimento, não tem mais afetividade. Como disse a doutora, não se olha mais nos olhos, não se abraça mais a esposa, o marido, não se tem mais o tempo para os filhos, né? E isso é uma realidade muito triste também. Então, como esse excesso de dopamina, porque isso é bioquímico, não é algo só. As pessoas falam, a psicologia, isso é coisa da sua cabeça. Não é uma coisa da sua cabeça, isso vai refletir diretamente no seu corpo. Então, não é uma dor, essa dor emocional, ela é sentida de maneira real no corpo e ela causa alterações reais no corpo. Então, uma pessoa que começa, por exemplo, um dos problemas que acontecem muito na clínica é vício em pornografia, por exemplo. Começam a ver coisas diferentes. Então, o marido começa, ou a esposa, ou os dois, começam a ver situações ali e aquilo gera no corpo o que a gente chama de habituação. Quem mora perto da linha do trem, aqui em Irati, nós temos, né, a via férrea. Quem mora perto da via férrea e ouve o trem passar muitas vezes, a pessoa acostuma com o barulho. Certo. Ela não percebe mais. Isso a gente chama de habituação. Nós acostumamos com o que é ruim e acostumamos também com o que é bom. E qual que é a consequência dessa habituação? Então, se eu estou procurando um estímulo, por exemplo, na pornografia, eu habituo com isso. Eu preciso de um estímulo maior. Então, a pessoa começa a procurar mais, porque a dopamina foi suficiente. Eu preciso mais agora para sentir prazer, para sentir satisfação. Então, ela quer outra alternativa e ela quer mais e mais. E nisso a pessoa não fica satisfeita com nenhum relacionamento. Não sei se faz muito tempo, mas eu vi uma matéria que a esposa do jogador Kaká acabou separando dele e falou, ele é bom, ele é ótimo, não tem defeito, mas eu não quero mais. Não estou feliz. Então, essa insatisfação que gera, a pessoa pode ser perfeita, ela pode ter, ninguém é perfeito, né? Mas eu digo assim, a pessoa pode ter ali características que tornam ela, assim, completamente boa para conviver comigo. Mas eu quero mais. E esse quero mais é como se fosse um saco sem fundo. Porque quanto mais eu quero, mais eu quero. Eu nunca consigo preencher essa falta. Porque essa falta não está no outro, ela está em mim. Sou eu que estou criando esse ciclo de habituação e pedindo mais, mais, mais. A partir do momento em que eu me satisfaço, essa questão da gratidão, eu estou feliz com a casa que eu tenho. E eu vou falar da minha casa porque eu amo a minha casa. Eu sou grata pela minha casa. Eu não tenho esse desejo de olhar uma outra casa e dizer eu quero outra casa. Certo. Eu sou tão feliz com a minha, isso me faz cuidar dela melhor. Querer melhorar aquilo que eu tenho. E não é errado você querer ter outra coisa ou querer ter mais. O que é errado é você não conseguir ser grato pelo que você tem. E esse ciclo que a internet mostra, as pessoas estão sempre querendo mais, mais, mais. E eu li essa semana algo que dizia assim, você está feliz? E a pessoa falou assim, eu não quero ser feliz, eu quero viver. Porque às vezes em busca da felicidade, a pessoa deixa de viver. Ela começa a querer mais, mais, mais. E hoje eu compartilho com vocês que eu estou aqui no estúdio da Najuá. Eu não sei se vocês acompanham, se vocês sabem como ele é bem organizado, como ele é bem estruturado, como ele é esteticamente agradável. Quando você trabalha num lugar onde você consegue observar esses detalhes e ser feliz com isso. Existem estúdios maiores e melhores, muito provavelmente.
mas eu estou tão grata por estar aqui nesse ambiente. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Olhem à volta de vocês, percebam o ambiente onde vocês estão. Percebam o quanto vocês têm vida, que vocês conseguem respirar, que vocês conseguem se comunicar, que vocês estão ouvindo aqui. Quantas pessoas hoje perderam a capacidade da audição? Se vocês estão aqui conectados, ouvindo, o que essa mensagem pode trazer para vocês? Olhem à volta de vocês, sejam gratos pelo que vocês têm e comecem a partir de vocês mudar a realidade. Porque nós muitas vezes queremos que... Até eu vou falar em questões, a psicologia não fala de religião, mas nós falamos sobre espiritualidade. Muitas vezes nós queremos que o próprio Deus venha até nós, mas Ele não está em nós. Então, se esse Deus que nós desejamos tanto que venha um dia conviver em nós, se Ele não está dentro de nós, onde Ele está, né? Então, assim, se essa força poderosa está dentro de nós, nós temos essa capacidade de mudar a nossa realidade. Então, eu acho que a partir disso, a partir de mim, não a partir do outro, por isso que nós estamos falando sobre experiência. A minha experiência foi essa, a partir de mim, o quanto eu posso fazer. Eu sei que eu tenho muito a melhorar, meus filhos sabem disso, meu marido sabe disso. E é isso, é esse reconhecimento de que eu sou falha, de que eu sou imperfeita, e é graças a isso que eu consigo atingir patamares mais elevados. Não financeiramente, mas assim, eu acho que essa conexão superior, essa consciência, eu consigo mais ainda. Então, que todos nós possamos entrar nessa frequência juntos, né? Doutora, a Márcia Ibidiano está nos acompanhando. Obrigado, Márcia, a você. E elas têm uma turma do basquete. É um pessoal assim de meia idade para cima, digamos assim. Mas que buscam no esporte, outros buscam o contato com a natureza, muitos caminham, outros correm, outros nadam, outros vão fazer caminhada. Nós vivemos esses dias uma experiência com a minha esposa fantástica, aquela caminhada na Flona, uma caminhada noturna, assim, caminhamos 4 km sobre histórias, sobre lendas, sobre realidades. As pessoas precisam disso também, né? E falando só sobre a religião, para a gente fechar esse ciclo, mas entrar nessa outra área aqui, é que a ciência já comprovou também que as pessoas que vivem a sua espiritualidade, elas vivem melhor. O efeito da gratidão, ele tem dezenas de estudos comprovando que essa conexão, sim, ela tem efeitos práticos e reais. Nós não estamos sozinhos, né? Nós temos um Criador, independente do nome que você dê para ele. Ele existe e ele está entre nós, em nós. E essa diferença, por mais que a pessoa diga, não, mas eu não acredito em religião, eu acredito que esse Criador seja o tempo. Tudo bem. Então a questão não é essa, definir um nome para esse Criador, mas dizer que sim, ele é real e ele está aqui e ele pode fazer algo não só por nós, em nós, conosco. E eu fico pensando nisso, nós estamos sempre fazendo coisas e compartilhando com todo mundo, mas será que a gente tem compartilhado isso com ele, né? E pensa, alguém que criou todo esse universo se diminuiu ao ponto de dividir isso conosco, né? Essa glória, esse desejo de vida, né? Essa vida plena e abundante. Por que nós queremos a glória para nós, né? Queremos postar tudo, queremos mostrar tudo, né? Se nem, né? Eu fico pensando isso, né? Se o próprio Criador, às vezes, de tudo, ele se diminui para caber em nós, por que nós estamos sempre querendo ocupar todos os espaços, né? Então, acho que essa consciência de que nós não somos nada e ao mesmo tempo estamos em todos. Eu acho que é isso que nos torna completos, íntegros, e isso faz diferença na nossa ética, na nossa moral e na nossa sociedade. Perfeito. 8h46, olha o comentário aqui, doutora Joseline, que estamos recebendo da equipe de administradores da 92.5, dessa nossa emissora aqui. Nossa, que entrevista se dão, parabéns, estou acompanhando e adorando. Eu não tenho redes sociais particulares, né? Nunca tive porque não gosto, mas acabava tomando muito meu tempo com as redes da rádio. Já percebi isso que a doutora está falando há algum tempo e no meu caso, deleguei mais as funções das redes sociais. A nossa diretora, a Jussara Armushi. Que ótimo. Eu acho que isso é importante, a gente ter essa noção de que o trabalho ele tem que ter um tempo. Então, se eu uso a rede social para o trabalho, quanto tempo eu uso? Então, eu preciso, até nós podemos fazer essa troca, esses combinados nas nossas redes sociais. Olha, eu vou responder de tal a tal horário. Então, assim, essa disponibilidade 24 horas
Nós não somos o próprio Deus aqui para poder responder todo mundo o tempo todo. Então, essa nossa limitação, ela nos ajuda para que nós possamos depender do outro e até nos completar junto com o outro. Então, acho assim, a entender que, sim, somos limitados, somos máquinas biológicas criadas por alguém com limitações. Vamos aceitar essas limitações e reconhecer elas, para que assim nós possamos avançar e evoluir, especialmente na nossa consciência. E isso, estipular horários, dizer, olha, de tal a tal horário eu vou responder, não se colocar disponível 24 horas, porque isso vai gerar um adoecimento, isso vai gerar um prejuízo seríssimo para a mente e especialmente para o corpo. Tá certo. Bom dia, Sidão. Tudo isso aí que a doutora está falando é a mais pura realidade, né? Edson Luiz Ranes quer concorrer ao prêmio também e está muito contente com as informações e diz que vai rever também o seu posicionamento, e é o que a gente deseja, de provocar em você que nos acompanha essa discussão. De repente você tem, como foi o caso da Jussara, nossa diretora, partilhando a sua experiência, é o caso da doutora que nos traz também a sua experiência pessoal, e com certeza é a experiência de muita gente. Eu recebi há poucos dias a visita de um afilhado nosso que mora em Porto Belo, e ele viveu uma experiência de intercâmbio nos Estados Unidos, né? Esteve lá estudando por um bom tempo, né? E aí, quando ele voltou dos Estados Unidos, ele falou: ô Dindo, tô com saudade de vocês aí, nada, Dindo, dá pra ir pra Irati? Eu falei: sim, venha. E aí ele ficou conosco mais de uma semana ali. E ao tempo que ele ficava ali lendo, né? Ele estava tudo em inglês, ele já não lê mais nada em português, os livros, toda a matéria dele é em inglês, porque o desejo dele, o foco dele, o objetivo é voltar para os Estados Unidos. E ao mesmo tempo que ele estava lendo, ele dizia: Dindo, eu preciso diminuir a minha conectividade com o celular. Um jovem de 17 anos. Isso é interessante de ver, porque quando se pega a adolescência, pré-adolescência, é muito difícil você dizer: olha, você tem que diminuir o teu tempo de celular, né? Doutora, essa consciência já começa a existir? Os jovens começam a perceber que estão sendo prejudicados pelo excesso do uso? Na verdade, eles começam a perceber no corpo mesmo, né? Então, eu trabalho no hospital, né? Trabalho no Agnus Dei pela manhã, e eu percebo, assim, cada vez mais jovens procurando consulta ortopédica. Então, assim, eles começam a perceber dor na coluna, começam a perceber dor no ombro, nas mãos, e esse cansaço mental. Então, o excesso do celular, ele gera no cérebro o que a gente chama de fadiga. A pessoa, ela não tá nem com preguiça e nem cansada. Ela quer fazer, mas ela não consegue fazer. A pessoa quer arrumar a casa, ela quer levantar e fazer, mas ela não consegue. Então, qual é a causa dessa fadiga? No nosso cérebro, nós temos neurônios de espelho. Quando eu estou assistindo uma série e eu vejo as pessoas se movimentando, se eu colocar um exame de ressonância na pessoa que está assistindo, a área do cérebro dela, das ações ali, dos movimentos, ela vai estar ativada. É como se ela estivesse no lugar daquela pessoa fazendo aquilo. E qual é o problema? O problema é que ela faz isso o tempo todo cognitivamente. Ela não consegue fazer na prática. Então ela fica com o cérebro realmente cansado, ela fica desgastada. Então a gente acha que eu vou assistir TV ou série para descansar. Na verdade, você descansa o corpo, mas você cansa tanto cognitivamente que isso vai refletir no teu corpo. Aí você não tem esse estímulo, essa motivação. Os jovens têm estado cada vez mais depressivos, com essa busca constante, insatisfeitos com absolutamente tudo, nenhuma faculdade é boa, nada tá bom, e é assim, cada vez mais comprando mais, porque dessa falta de dopamina ela vai gerar distúrbios comportamentais, tanto de compra quanto de agressividade, entre outros. Então, assim, essa alteração, ela precisa ser percebida. Os jovens vão começar a perceber no corpo, mas principalmente na mente, nas suas atitudes, que algo precisa ser feito. Tá certo, 8h52, o Sandro Stroparo nos fala aqui que estamos saindo do mundo real, vivendo o mundo virtual e, por extensão, como consequência, ansiedade, até casos mais extremos de depressão. Se nós criamos um mundo, na verdade, o mundo do Instagram, por exemplo, é um mundo irreal. Ele não é nem virtual, nem real, ele é um mundo ilusório.
Não existe essa perfeição e ela nem é necessária. Não é necessário que eu sempre coma em restaurantes caros. O arroz e feijão do dia a dia, ele é tão maravilhoso, ele é tão saudável e ele é tão satisfatório, ele nutre tanto quanto comer nos melhores restaurantes do universo, né, do final da galáxia. Então eu acho que essa busca por estar sempre mostrando algo mais, eu acho que isso gera uma insatisfação crônica. E isso gera essa depressão crônica. Claro que essa falta de dopamina que eu começo a buscar, essa gera uma depressão bioquímica. Então, assim, não é só uma questão... Assim, essa função adaptativa que está relacionada às emoções, que a gente precisa se adaptar ao ambiente para sobreviver, né, para ter sucesso evolutivo, isso é que faz com que esses neurotransmissores sejam liberados pelo cérebro, eles vão funcionando como se fossem mensageiros químicos, como se fossem sinais ali. Por que a gente sente medo? Por que o medo é importante? Se um leão aparecesse agora dentro daqui do estúdio, nós iríamos precisar lutar ou fugir desse leão. Então, automaticamente, nós não precisaríamos pensar. Se nós tivéssemos que pensar para reagir a um leão, nós não conseguiríamos. Então, automaticamente, o nosso cérebro vai liberar cortisol, adrenalina, essas substâncias para quê? Para que o sangue saia do nosso corpo. Por exemplo, se a gente comeu, o sangue vai ter que sair do estômago para ir para os músculos para a gente lutar ou fugir do leão. Biologicamente, isso que acontece, né? Então, o que se espera quando a gente sente uma emoção? Isso é automático. Só que o problema é que hoje não é um leão que aparece aqui no estúdio, é um boleto que eu lembro durante a conversa. E lembrar que eu tenho que pagar esse boleto vai gerar em mim os mesmos efeitos do leão. Porque eu tô com medo, porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu tô com medo de alguma coisa. Então, assim, é entender quais são os nossos leões mentais, né? O que tá gerando isso em mim? Por que eu tô com dor de estômago? Porque eu tô preparando para lutar e fugir de um medo que eu nem conheço muitas vezes. Então, assim, isso que as pessoas estão comentando, isso acontece com todo mundo. E essa falta de compreensão das nossas emoções faz com que a gente tome atitudes completamente irracionais. Então, é muito importante falar sobre isso, né? Que essas respostas que nós temos de comportamento, elas muitas vezes estão relacionadas à nossa falta de conhecimento sobre nós mesmos. Tá certo. Às vezes as pessoas mandam mensagem aqui, não colocam o nome, mas eu vou ler uma frase interessante. Bom dia, Sidão. Estou amando esta psicóloga. Que coisa boa, é? Pronto, ganhou o dia, Joselene. Imagina, o elogio é algo, né? O amor e o ódio, eles estão ligados muitas vezes, né? Na verdade, quando você fala algo de alguém, essa pessoa que disse que está amando, na verdade, ela percebeu o amor dentro dela. Nós funcionamos refletindo aquilo que nós temos dentro de nós. Se eu sou muito crítica com as pessoas, eu sou muito crítica comigo. Isso está em mim. Então, a gente fala que todo julgamento, ele dentro desse julgamento está escondido uma confissão. Então, essa pessoa que diz que está amando, na verdade, essa pessoa, ela é o amor em ação. Não sou eu que sou o amor, é essa pessoa. O que os nossos olhos são capazes de ver nas piores circunstâncias, isso reflete o que está dentro de nós, não o que está fora. Tá certo. Bom, para você fugir um pouquinho e se desconectar, vai aqui uma dica deste espaço informativo. Você já conhece o Espaço Anila? Já foi lá, doutora Joselene? Já foi no Anila? Já sim, essa semana, inclusive. Estiveram por lá. Pois então, ela tem uma área verde, um espaço fantástico, você pode fazer as suas refeições, de repente um sanduíche, a moda da casa, tem muita coisa boa e aproveita naturalmente para comprar aqueles quitutes que são irresistíveis, aquele queijinho, né? A gente fala do queijo Anila, lembra do queijo trançado ali na região de Rebouças, né? Quem vai para essa região, então eu lembro do grupo da família Anila ali, num espaço diminuto, pequenininho, uma vaquinha, outra ali, para ver essa estrutura fantástica que tem até os dias de hoje. Então você compra o queijo, você compra o vinho. Gosta de vinho, Joselene? Gosto, com certeza. Seco ou suave? Suave, todo mundo é do suave, né? Então você encontra os produtos Anila, é tudo de bom, pode almoçar, pode fazer a sua refeição, um ambiente muito, mas muito agradável mesmo, e aproveita naturalmente para fazer aquela caminhada. Lá tem uns animais que são fantásticos, tem muita árvore, tem muito verde, não é? Por extensão, você tem um ar muito puro também. É uma maneira, não, doutora, buscar na natureza essa desconexão, digamos assim.
Eu acho assim que quando nós nos desconectamos, nós verdadeiramente nos conectamos, né? Quando você fala em queijo e tudo mais, eu lembro que na psicologia, os nossos primeiros pacientes são ratos. Olha que interessante, né? Sim. Nós estudamos o comportamento dos ratos, como os ratos reagem às recompensas. Como é que eu posso ensinar um rato a fazer algo? E parece tão absurdo, né? Um rato fazendo uma coisa, tendo um comportamento que parece humano, né? E a minha primeira paciente biológica, assim, viva, foi uma cachorrinha. Foi a minha cachorrinha Coca-Cola. E eu modelei a Coca-Cola para ela me chamar de mamãe. E foi muito assustador, porque de repente a Coca começou a emitir sons que ela não latia mais. Ela tentava falar, porque eu estava modelando o comportamento dela para isso. E isso assustou toda a minha família, assim, gente, como é que a mãe tá fazendo isso? Olha, o cachorro tá querendo falar. E assim, nós somos modelados pelo que acontece na sociedade. Então, os likes, eles nos modelam como se fosse queijo pro rato. Então, eles são pequenas iscas para que nós possamos fazer aquilo que a rede social quer que a gente faça. Então, se eu posto uma foto com um decote e eu recebo likes, a próxima foto vai ter decote ou até mais decote. Então, assim, eu começo a mudar o meu comportamento em troca daquilo que a sociedade está fazendo, em troca daquilo que a gente chama de pensamento de rebanho ou pensamento de manada. Mas e se a manada... Por que esse pensamento de manada ele é importante? Na sobrevivência humana, se eu estivesse fora do bando, a tendência de morrer era muito grande. Então, se eu estivesse diferente do grupo, eu poderia morrer. Então, eu precisava andar no bando, seguindo o bando. Mas o que o bando tem feito hoje? O bando, ele quer... Nós estamos sendo modelados por um algoritmo, por uma inteligência, né, artificial, que quer fazer a gente comprar, que quer fazer a gente consumir. E isso tem feito com que o bando todo ande em rumo à destruição. E isso é perigoso. Então, é preciso que alguém saia fora desse bando, dessa manada. Nós estamos falando sobre o anilo, sobre esses comportamentos, sobre essa conexão com a natureza. E entender que nós somos muito parecidos com esses animais. Nós agimos muito pelo instinto, como um animal. E quando a gente não usa a nossa linguagem com consciência para falar sobre essas coisas, nós tendemos a nos comportar como os ratinhos, né, em busca do queijo. Então, por que eu quero like? Por que eu quero estar na rede social? A quem eu quero agradar? Por que eu tenho que usar o mesmo comprimento de unha que todas as mulheres usam? E que às vezes me impede até de executar funções básicas da minha casa, como lavar uma louça, porque a unha está muito comprida. Ou às vezes a pessoa tem uma criança pequena, não consegue nem limpar o bebê com uma unha muito comprida. Mas por que eu uso, então? Porque todo mundo usa? Será que eu preciso ser todo mundo? Ah, mas todo mundo usa essa roupa que está na moda. Mas eu preciso comprar a mesma coisa? Ou eu quero? Né? O que é esse meu querer? O que é esse meu excesso de desejo revela sobre mim? Saiu o iPhone 15, 16, eu tenho que ter, eu tenho que ser a primeira a ter. Coisa desse naipe, doutora. Mas para quê? Para mostrar para quem? Para alguém que não... nem quer saber desse iPhone, nem vai lembrar que você tem aquilo, né? Eu tenho, né, um iPhone, mas eu recentemente comprei um celular que eu até brinco na minha casa, eu chamo de burro-fone. Ele não é smart, ele não é inteligente. Ele faz ligação, ele manda mensagem, isso é necessário. Então, recentemente eu comprei um celular de R$100 e poucos, que é um celular que é necessário. E assim, eu tenho rede social, eu tenho uma rede social que é o X, né, o antigo Twitter, eu tenho essa rede, porque eu acho que a rede social, ela é sim importante, eu não descarto essa necessidade da rede, dessa conexão, mas como? Qual rede eu tenho usado? Por quê? Qual é o objetivo dessa rede, do criador dessa rede? O que ele quer com essa rede? Ele quer vender produto? Ele quer me despertar, melhorar minha consciência? Então, eu procuro entender o que está por trás desse sistema todo que a gente tem vivido hoje, né? Perfeito, 9h mais 1 minuto, estamos conversando aqui na Super Najuá com a doutora Joseleine Pires, psicóloga, trazendo aqui não só a sua experiência profissional, mas a sua experiência pessoal, né? A Maria da Conceição diz: bom dia, amigos, estão ouvindo o programa e amando. Sobre celular, tem um neto de 10 anos viciado em jogo. Agora, 2 vezes por semana ele está praticando esporte. Isso tem ajudado bastante. É o que nós já falamos aqui, né? Sim, com certeza. Esse equilíbrio, né? E tentar diminuir, entender por que é que eu busco no jogo essa fuga, né, da realidade. Muitas pessoas falam assim: eu não consigo lidar com as minhas emoções, eu vou lidar com as emoções no jogo.
Só que o problema é isso, né? Esse vício, essa dependência que impede a pessoa de viver a vida real, né? Fica só no virtual. Aonde que atende? Quais são os dias? E como é que faz para marcar uma consulta? Dizer, eu gostei. Algumas pessoas falam, tô amando essa psicóloga, né? Mas é o amor que está dentro de cada um, como a própria psicóloga acabou falando aqui. Mas, naturalmente, alguém se identificou muito contigo e gostaria, de repente, de ter uma conversa, né? Ter uma consulta para si, para a família, para o filho, marido, enfim. Aonde que atende? Então, durante a semana, batendo pelas manhãs no Hospital Agnus Dei. E no sábado eu atendo no Instituto Santa Clara. Até no sábado? Até no sábado. Até no sábado, que beleza. Tem contato? Eu não uso o WhatsApp, né? Mas eu disponibilizo depois os números das clínicas, né? Eu também faço atendimentos sociais. Eu sei que muitas pessoas, elas precisam de um atendimento psicológico, elas não conseguem pagar por isso. Não tem condições de custear um tratamento. Então, eu procuro fazer terapias mais breves. Eu não gosto de ficar atendendo o paciente por muito tempo, porque eu acredito que isso pode gerar uma dependência do paciente em relação ao seu terapeuta. Então, a ideia é empoderar o paciente para que ele consiga aprender a gerir suas próprias emoções, como se ele fosse um carro. Eu vou ensiná-lo a ter um pouco mais de autonomia em relação a essa sua própria direção. Então, é como se eu fosse um carro, eu sou uma mecânica, eu vou identificar ali os problemas, eu vou auxiliar essa pessoa a lidar com essas dificuldades e seguir sua vida, né, sem essa dependência. Então, eu atendo, já fiz várias e ainda faço palestras gratuitas, principalmente em relação a esse tema de dependência tecnológica. Já fui em várias escolas de Irati, da região, até do estado, fora do estado. Então, faço atendimentos online para pessoas que precisam. Então, se for necessário, que a falta, às vezes, de um recurso financeiro não impeça ninguém de buscar um auxílio, de uma ajuda. Se você conhece alguém que precisa muito de um atendimento e que realmente não tem condição nenhuma de arcar com isso, eu me disponibilizo a atender e não é o dinheiro que me motiva, é a melhora da pessoa. Então, assim, não vim com esse intuito de fazer propaganda do meu trabalho, no sentido de ter um retorno com isso. Eu acho que o retorno é a existência das pessoas com quem eu convivo. Eu já sou extremamente grata por isso. Estar aqui convivendo com você, para mim, já é muito satisfatório. Não que eu não queira ganhar dinheiro, não é isso, mas é que eu acho que não é para isso que eu fiz psicologia. Fiz psicologia para ajudar as pessoas a encontrar cura para sua alma. Não foi por um status ou ascensão pessoal, coletiva mesmo. É impossível, doutora, dissociar o pessoal do profissional? Como um ser íntegro, não só impossível, como eu acho que não é necessário. Eu acho que se eu começo a dissociar muito e me fragmentar em diversos personagens, eu acabo deixando de ser eu. Eu acho assim, existem sim maneiras de comportamento diferenciadas. Eu não vou agir aqui como eu converso com meu marido na minha casa ou com os meus filhos. Cada ambiente, cada situação vai exigir algum comportamento, às vezes específico para aquele ambiente, aquela situação. Mas ser íntegro, ter esses mesmos princípios, ter esse mesmo desejo, eu acho que é isso que faz com que nós sejamos nós mesmos. Essa unidade de consciência, ter essa mesma consciência, essa mesma ética, essa mesma moral. E isso não significa ser perfeito. Muito pelo contrário, isso significa estar em constante auditoria interna, revisando os nossos pensamentos para como é que eu posso... Qual escuridão eu posso encontrar em mim para que eu consiga transformar em luz? Qual ambiente aqui dentro do meu coração, dentro da minha vida, eu preciso iluminar para poder limpar, para poder ter um lugar melhor para conviver comigo mesmo? Muitas vezes as pessoas buscam tanta conexão porque elas não conseguem conviver bem com elas mesmas. Então elas querem conviver com outros porque é insuportável, elas mesmas não se suportam. Então, como é que a minha companhia pode ser suficiente para mim? Sem que eu dependa do like de ninguém. Será que eu estou dando likes para mim mesmo? Até mesmo as pessoas que buscam esse contato com a natureza necessitam da desconexão digital. Ou seja, para tudo que eu faço eu tenho que registrar, tenho que tirar foto e tenho que postar. Eu estou correndo, estou caminhando, eu estou pedalando,
eu estou na praia, eu estou aqui num lugar maravilhoso, eu estou aqui fazendo um acampamento, eu subi uma montanha, né, eu consegui atingir os meus objetivos. Necessariamente, nem tudo precisa ser registrado até para você viver você, a natureza e Deus. É isso? É porque muitas vezes a finalidade acaba sendo corrompida com isso, porque a pessoa ela não quer o contato com a natureza, ela quer o like. Então ela vai buscar o contato da natureza, mas na verdade ela não quer isso, ela quer que as pessoas gostem do que ela está fazendo. Então por que eu faço o que eu faço? Eu estou fazendo em busca de um like, ou eu estou fazendo porque eu realmente amo e curto a natureza? Então se eu amo e curto a natureza, eu não preciso mostrar isso para ninguém. Isso é algo meu, isso me satisfaz. Então, se eu preciso do like para que eu me satisfaça fazendo isso, é porque a minha motivação está errada. Então, quando você fala em carro e limpeza, e esse kit de limpeza eu achei muito fascinante, que as pessoas podem ligar aqui, participar e ganhar isso. Mas se o meu corpo é um veículo que é conduzido, né, por Deus, por essa força superior, né, que nós estamos falando aqui, como é que eu tenho feito essa minha limpeza interior? Né? Então, assim, é muito necessário cuidar do nosso veículo que nos conduz para um lugar e para outro. Mas e o nosso corpo enquanto um veículo conduzido por Deus, né? Estamos falando de Deus. Imagina, eu estou levando Deus para passear, para ver a natureza e eu estou deixando de registrar esses momentos com Ele. Eu estou compartilhando com todo mundo e menos com a pessoa mais importante para mim, que é aquela que está me conduzindo na direção do meu veículo, do meu corpo, da minha alma, da minha consciência, né? Então, independente da religião, é uma questão disso, mas essa espiritualidade, eu estou conectada com o tempo, enquanto eu tenho feito essa minha trajetória pela vida, como é que esse tempo está marcando a minha vida e como é que o meu tempo com a vida marca a vida das outras pessoas. Bom dia, parabéns pelo programa, muito bom, estamos aprendendo muito. Marinês Primac Kenizebeck, obrigado, viu, Marinês? Bom dia, sou Glaci, estou adorando esse programa. Essa psicóloga é maravilhosa, como diria a doutora, maravilhosa quem fala, né? É isso? Com certeza. Todo julgamento é uma confissão. Quando você começa a falar para as pessoas, aquela pessoa, muitas mulheres, aquela mulher é uma vagabunda. Eu falo assim, usando essa palavra aqui, chula e inadequada em muitas situações. Que tipo de mulher mora dentro de você para que você esteja reprimindo tanto a atitude do outro, né? Então, assim, muitas vezes isso está dentro de nós, reprimido de alguma maneira e isso acaba sendo exteriorizado. Eu não consigo lidar com a minha falta de controle de impulsos, então eu julgo isso na outra pessoa. Ou eu reprimo tanto isso. Vou dar um exemplo de uma pessoa fofoqueira. A pessoa lá é fofoqueira. Às vezes eu luto tanto com o meu desejo de fazer fofoca que eu acabo não reconhecendo isso em mim. Aí eu julgo isso no outro. Então, quando eu faço essa autoanálise, eu vejo que eu posso ter todos os problemas que as outras pessoas têm, isso me torna menos, eu julgo menos. Não quer dizer que eu concorde com o posicionamento e com a atitude. Muitas vezes eu não concordo, mas isso não me dá autoridade para julgar. Isso me dá autoridade para compreender e auxiliar essa pessoa a ser melhor. Então, a ideia é isso, não é julgar as pessoas, mas curar as pessoas, ajudar as pessoas a não ter atitudes que muitas vezes danificam elas mesmas e quem está próximo delas, né? Nesse quesito, doutora, angústias, ressentimentos, mágoas, enfim, tudo aquilo que é negativo, e você percebe isso, né? Tanto no seu psicológico, isso se transforma em doenças físicas também. É uma necessidade colocar para fora? Com certeza. Muitas vezes a pessoa está ruminando aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, ela não consegue tratar aquilo dentro dela, então ela acaba externando de alguma maneira. Muitas vezes nem está externando, falando sobre aquilo, mas o corpo começa, por exemplo, eu sinto uma tristeza muito grande, eu fico lembrando de situações que me deixam triste o tempo todo. Essa lembrança vai ativar esses neurônios no meu cérebro e isso vai jogar respostas para o meu corpo. Lute, fuja disso, que são essas respostas automáticas. E a pessoa começa a ter
a mão fica gelada, a boca fica seca, dói o estômago, a pessoa começa a ter reações relacionadas a esses pensamentos. Então, assim, pessoas que sentem muita raiva, que têm fragilidade em relação a até conhecer seus próprios limites. Que não perdoam, não que não conseguem amam. perdoar. E, assim, muitas vezes a pessoa aprendeu esse comportamento. Ela viu os pais agindo dessa maneira, ela viu os avós agindo dessa maneira, ela começa a reproduzir o que ela aprendeu. Como se fosse um computador que recebe uma programação e essa programação é instintiva. Então, como é que eu mudo essa programação? Eu preciso conhecer, entender como é que isso foi formado em mim, para tendo essa consciência, compreendendo isso. Que beleza, né? A Maria Moser, estou amando esse programa, é tão bom estar trabalhando e ouvindo, a gente aprende muito. Obrigado, Maria Moser, quanta gente. Cidão, quero participar também, a Luciana Misga, obrigado, viu, Luciana? Diz aqui a Jussara, né? As redes sociais também é uma maneira de a pessoa se sentir reconhecida, ela pergunta, né? Vou voltar aqui, as redes sociais também é uma maneira de a pessoa se sentir reconhecida, apesar de que muitos que verão não vão lembrar, não vão prestar muito atenção. Essa necessidade de se sentir reconhecida, quantos likes, quantas curtidas, quantos comentários. Nós estávamos falando sobre isso antes, porque dentro dessa evolução humana, quando você sai do grupo, a tendência era você morrer sem esse reconhecimento. Então, se eu não faço parte de um grupo, se eu não tenho essa aceitação, esse like, né? Então, quase que uma morte interna. Então, assim, a pessoa sente dor de não ser reconhecida, de não fazer parte de um grupo, porque ela sente que ela vai morrer. Isso está dentro do ser humano enquanto evolução humana. Então, a questão é ter consciência disso. Cara, eu não vou morrer se eu não tiver um like. Tá tudo bem se as pessoas não gostarem de tudo que eu fizer. Eu consigo sobreviver hoje. As condições são outras, né? Então, assim, ter essa... o que aconteceu? Quem criou as redes sociais, eles sabiam disso. Então, eles usaram essas ferramentas de aceitação. Inclusive, o botão do curtir, o like, a pessoa que inventou o botão curtir, ele deletou o aplicativo, porque ele ficava 20 minutos na rede. E ele achou que isso era inadmissível. Então, o cara que criou o botão curtir, ele fez para viciar e ele falou, eu não vou mais usar. Não façam isso. Eu cometi um erro. Então, assim, ele falou sobre isso. Mas as redes sociais não têm feito isso. A única rede hoje que tem feito algo é o X, que é o antigo Twitter, que está tentando colocar um botão de dislike para que as pessoas tenham essa ideia que nem tudo tem coisas, as pessoas podem não gostar de tudo que eu tô falando aqui e tá tudo bem eu receber críticas. Com as críticas eu consigo impulso para conseguir melhorar. E outra, talvez eu não a crítica da pessoa sirva para ela, não para mim, e tá tudo bem também. Então, assim, por que eu tenho que agradar a todo mundo? Então, eu acho que nós precisamos fazer essa autoanálise, essa reflexão. Por que todo mundo tem que me curtir? Por que eu tenho que ter esse reconhecimento, né? Será que eu não tô conseguindo me reconhecer? Certo. Doutora, duas coisas para fecharmos aqui. Primeira delas é as consequências físicas. Doenças, além das psicológicas, que já abordamos um pouco, as doenças físicas pelo excesso da telinha. Eu estava comentando com o Sidão que eu publiquei 2 artigos científicos, mas um artigo específico falando especificamente sobre isso. E nesse artigo científico, durante meus estudos, eu acabei ganhando até alguns prêmios acadêmicos relacionados a isso, por me aprofundar no estudo. E os exames mostram alterações fisiológicas. Não é eu acho que. São exames de ressonância magnética, exames técnicos, científicos, como eletrofísica e outras coisas que mostram realmente uma alteração estrutural no cérebro, e não é só no cérebro. Como eu disse, como o cérebro é como se fosse a central do computador, né? Isso vai refletir do software para o hardware, né? Então, assim, esses pensamentos vão refletir todos no corpo. A alteração do sono provocada pelo celular, quando eu tô lá com a luz azul, vendo muita luz, isso vai alterar uma glândula do meu cérebro chamada pineal, que é a glândula que regula o ciclo circadiano, dia e noite, as funções fisiológicas do corpo. Então,
quando eu tô com o meu ciclo circadiano alterado e eu não durmo bem, eu vou liberar mais cortisol, eu vou ter várias alterações, inclusive comportamentais, pela falta do sono. O sono é extremamente necessário para a memória, para a retenção da memória e para a reestruturação do corpo em si. Então, esse excesso de telas vai afetar a memória, vai causar um desinteresse pelo estudo, produzir um cérebro mais preguiçoso, alterando a alteração do sono. Não altera só o sono, as pesquisas indicam que contribui para a causa de diabetes, doenças cardíacas, obesidade. Então, os estudos mostram nos Estados Unidos um aumento de 43% na obesidade das pessoas que usam muito o celular. Então, assim, antes eu me satisfazia com um pedaço de pizza, agora eu preciso comer 3. Então, esse excesso, essa busca por mais, essa fome psicológica que a gente diz, não é uma fome orgânica, natural, é uma fome emocional. Então, as pessoas começam a comer para sentir prazer, satisfação pela comida. Alteração na coluna, que a gente chama de síndrome do pescoço de testo, por muitas horas ali com o pescoço reclinado, porque fisiologicamente a cabeça ereta ela tem mais ou menos 6 quilos. Quando eu baixo a cabeça, essa inclinação da minha cabeça faz com que ela pese mais de 20 quilos. Então, assim, até a posição da cabeça quando a pessoa está olhando o celular, isso vai afetar. Nos Estados Unidos, o índice de acidente com pedestres aumentou 800% em razão do celular. E no Brasil, o celular é a terceira causa de morte no trânsito. Nós falamos muito, se beber, não dirija. Mas as pessoas que estão ali dirigindo e usando o celular, quantos acidentes, quantos problemas? 3 minutos para fechar o programa. Agradecer imensamente a sua contribuição, a sua partilha, o seu lado humano associado ao seu lado profissional. Quem desejar conversar com a doutora Joselaine Pires, como é que faz? Pode entrar em contato com o Hospital Agnus Dei, né? Sim. Marcar consulta por lá. Ou então no Instituto Santa Clara, aos sábados, né? Quero falar com a doutora Joselaine Pires, é isso? Isso. Uhum. Brigadão, que tenha abençoado o final de semana, e mais uma vez, em nome da direção da nossa emissora, brigadão, tá certo? Reitero aqui, pelo carinho, pela sua disposição em estar conosco nesta manhã de sábado. Eu é que agradeço. Eu gostaria de deixar para todos como uma mensagem final uma frase de alguém que eu admiro muito, que é para mim uma referência em relação a tudo isso que eu falei, que é o Elon Musk. Ele fala que o tempo é a verdadeira moeda. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a eternidade. Como você tem usado o seu tempo? Use o seu tempo de maneira consciente para o bem comum, porque isso com certeza vai ter ação e reação. Isso vai retornar para você e para toda a sociedade.